aí nosso curso, né? Planejamento das contratações, na verdade, com ênfase na elaboração de estudo técnico preliminar e de termo de referência. Vou fazer uma visão introdutória, que eu acho que é importante, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui presente participou daquele nosso curso, né, sobre a visão geral da nova lei de licitações, então eu vou fazer uma visão geral aí, né, do processo de contratação pública, a legislação, a nova lei de licitações, para depois nós entrarmos efetivamente no planejamento das nossas contratações. E sempre que eu falo de contratações públicas, quem já me conhece, quem assistiu aos meus cursos, eu sempre gosto de começar lá por cima, né, pela Constituição Federal. E lá na Constituição, quando nós vamos no artigo 37, inciso 21º, está disposto lá que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Desse breve texto constitucional, de imediato nós podemos extrair duas conclusões. Quais são elas? A primeira, nós que trabalhamos na administração pública temos uma regra a seguir. Qual é a regra? Toda vez que eu vou contratar algo, eu vou comprar um bem, ou que eu vou vender um bem público, eu preciso fazer isso por meio de um processo licitatório. Essa é a regra. Mas eu costumo dizer também que toda regra tem a sua exceção, e os casos excepcionais são aqueles casos que os doutrinadores chamam de casos de contratação direta. Por que contratação direta? Porque são situações em que o gestor público ele afasta o processo licitatório, ele vai diretamente ao mercado e ele contrata uma empresa, seja por dispensa ou por inexigibilidade de licitação, tá? Então, esse dispositivo constitucional ele representa a regra, a obrigatoriedade de fazer o uso de licitação pública. Continuando ainda nesse dispositivo, qual é a ideia de uma licitação pública? A ideia é que a gente possa dar uma ampla publicidade do instrumento convocatório, que é o edital da licitação. Quanto maior a publicidade, quanto maior for a publicidade, existe a tendência de termos mais licitantes comparecendo ao nosso certame, e quando esses licitantes comparecem ao nosso certame, nós precisamos comparar as propostas dos licitantes. E para que eu possa comparar essas propostas e selecionar a melhor proposta, eu preciso que todos eles estejam no mesmo nível. Eu preciso conferir igualdade de condições a todos os concorrentes. E é isso que nós chamamos de princípio da isonomia. Além disso, né, quando eu lanço o meu instrumento convocatório, eu preciso fixar cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. E aí eu grifei em vermelho, mantidas as condições efetivas da proposta. O que é isso que está aí em vermelho? Isso aí significa o seguinte: provavelmente, o maior direito que uma empresa tem quando contrata com a administração pública. Quando eu lanço o meu edital de licitação, nesse edital eu disponho as regras, tanto as regras da disputa licitatória, quanto as regras para a execução do objeto. Então, para essas regras, cada empresa apresenta a sua proposta de preços. E uma vez que eu declaro uma empresa vencedora e a licitação é homologada, se estabelece ali o que a gente chama de equação econômico-financeira. E essa equação econômico-financeira tem que se manter em equilíbrio durante toda a vigência da relação jurídica entre as partes, justamente porque devem ser mantidas as condições efetivas dessa proposta que foi apresentada pela empresa. Então, esse dispositivo constitucional que aí está, é ele que fundamenta o reajuste de preços, a repactuação e a revisão de preços de um contrato administrativo. Então, lá na nossa Constituição Federal, é isso que nós temos disposto sobre o processo de licitação pública. E nós precisamos de diretrizes, precisamos de normas gerais para as nossas licitações. E sabemos que desde 93 estamos utilizando, né, a famosa 8666, né? E a 8666, desde o momento em que ela foi publicada, ela veio sofrendo severas críticas. Que tipo de críticas, né, que nós escutamos em relação ao 8666? As modalidades licitatórias são muito lentas, eu demoro demais para concluir um processo licitatório. A 8666 é voltada para a forma, ela não visa resultados. Você não encontra nada sobre resultados na 8666. É só a forma como o gestor público deve guiar, deve conduzir uma licitação. A 8666 não foi apresentada à internet, ou seja, eu não consigo fazer compra eletrônica pela 8666.
Então, diante de todas essas críticas, ao longo dos últimos anos, o governo veio tentando flexibilizar o processo tradicional de contratação. Mais especificamente, lá no ano de 2000, ele criou a modalidade pregão. O pregão foi criado por meio, primeiramente, de uma medida provisória, depois de um decreto, o Decreto Federal 3555 de 2000, e em 2002, finalmente, publicada a Lei Geral, a 10.520, né? Trazendo essa modalidade pregão, que inclusive trouxe a possibilidade de fazermos compra eletrônica, o pregão eletrônico. Mais um pouquinho à frente veio o RDC, Regime Diferenciado de Contratações, e foi uma lei específica para as contratações inerentes à Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas. Só que os jogos acabaram e a lei continuou vigente. Até hoje eu posso utilizar o RDC para construir escola, construir hospital, construir unidade prisional. Então o RDC até hoje está vigente. Depois, mais aqui para 2016, chegando mais próximo, o governo entendeu que era necessário tirar as estatais da 8666 e colocá-las numa nova diretriz. Por quê? Quem são as empresas estatais? Empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas estatais, como são regidas pelo direito privado, o governo entendeu que era fundamental que elas tivessem normas gerais diferentes das normas gerais que abrangem a administração pública como um todo. Então, criou lá, publicou a Lei das Estatais, a Lei Federal 13.303, né? Então, esse é o cenário de licitações, de regras, de normas gerais de licitações que nós tínhamos até o ano passado. Até que no ano passado, mais especificamente no dia 1º de abril de 2021, foi publicada aí a nova Lei de Licitações, a Lei Federal 14.133, como a gente já conversou aqui, né, no curso anterior, onde a gente pôde dar uma visão geral dessa nova lei, a 14.133, trazendo novas normas gerais de licitações e contratos. Eu vi aqui que o Faustone levantou a mão. Faustone, você quer falar alguma coisa? Não, era só com relação à questão da 8666, né? O processo demorado, mas pelo que eu li na 1433 não mudou muita coisa assim, não. Porque a gente já viu usando o pregão eletrônico e tal, e eu não vi nada assim que agilizasse, né? Em alguns aspectos eu acho até que, por exemplo, a dispensa hoje ela vai demorar quase o mesmo tempo de uma licitação. A diferença é que você não vai ter a sessão, mas os requisitos de documentação, publicação, as cotações, segue o mesmo ritmo do processo licitatório normal, regular. Faustone, na verdade, o que acontece? Qual é o ganho de tempo que a gente tem na nova lei? A gente tem um ganho de prazo em relação a 8666. Isso é fato. Já em relação ao pregão, não. Tá? Então, de fato, né? O que a gente vê na nova lei de licitações é que pegou-se o rito do pregão, não é que é um rito que realmente é mais célere, é muito mais rápido você fazer um pregão do que você fazer uma concorrência, por exemplo, né? Então, pegou-se esse rito do pregão, que trouxe celeridade e flexibilidade, e esse mesmo rito foi ampliado, né, para todas as modalidades licitatórias da nova lei, né? Tirando o diálogo competitivo, que tem todo um rito diferenciado, né? Mas a concorrência na nova lei ficou muito mais simplificada, ficou muito mais célere do que, por exemplo, uma concorrência da 8666. Mas isso é fato. Em relação ao pregão, em relação à lei do pregão, a gente não tem quase diferença. Pelo contrário, né? Inclusive, na nova lei de licitações, diferentemente da lei do pregão, o pregão hoje, se eu pego a lei do pregão, se eu for fazer pregão para compras e pregão para serviços, o prazo que eu conto da publicidade do edital até a data da sessão é de 8 dias úteis, né? O prazo mínimo que eu tenho que fixar. Se eu vou na nova lei de licitações, já é diferente. Pregão, se for compra, 8 dias. Se for serviços, 10 dias. Então a gente já vê que tem um prazo um pouquinho maior. Então, realmente, nesse aspecto, se a gente faz a comparação com a lei do pregão, a gente não tem ganho em relação ao prazo. E você dispôs muito bem essa questão da dispensa. Na dispensa, principalmente aquela dispensa de pequeno valor, a gente tem um rito diferenciado, né? Porque hoje, quando eu faço uma contratação por dispensa, o método tradicional, eu vou lá, consulto com três empresas, aquela empresa que ofertar o menor preço, eu vou lá e, pum, contrato ela diretamente. Enquanto que agora, com a nova lei, além de consultar as empresas, eu tenho que publicar no sítio eletrônico, tem que dar um prazo para pedir cotação de outras empresas, né? Então, de fato, isso é fato, né?
na dispensa de licitação, a gente vai dedicar um pouquinho mais de tempo. Mas qual é a ideia desse dedicar um pouquinho mais de tempo? É dar maior publicidade para ter uma maior quantidade de empresas para que a gente possa efetivamente ter uma proposta mais vantajosa. Acho que essa é a ideia trazida aí pela nova lei. O que, na verdade, ali eu não vejo uma grande perda de tempo, não. Por quê? Porque, se não me engano, são 3 dias, né? Então, 3 dias, né? Atrasar o processo em 3 dias para você ter uma maior competitividade, maior quantidade de empresas, eu particularmente, eu acho bastante válido. Tranquilo, Faustônio? Tranquilo? Show. Aí vamos lá. E aí, então, continuando aqui, no dia 1º de abril de 2021, sabemos que foi publicada a nova lei, sabemos também que não é simples migrar das leis antigas para a nova lei de licitações, é necessário fazer essa transição, que eu costumo dizer que essa transição deveria ser suave e consistente, né? E por isso o legislador previu os tais 2 anos para que a gente possa fazer essa transição, né? E eu sempre tenho dito a mesma coisa. O que a gente precisa fazer nesse processo de transição? A primeira coisa é isso aqui. Vocês começaram já a fazer há algum tempo atrás e estão dando continuidade. Capacitar os gestores públicos. Depois, eu preciso regulamentar a nova lei de licitações. Nós sabemos que em mais de 40 pontos a nova lei demanda regulamentação dos entes federativos. Isso é fundamental para que a gente possa operacionalizar a nova lei. Preciso, então, rever processos de trabalho. Muitos processos de trabalho estão atrelados àquele mecanismo da 8666. E agora? As coisas mudam, preciso rever meus processos de trabalho. Mais um ponto: se eu tenho sistemas de TI que me auxiliam no processo de compras públicas, se a lei mudou, eu tenho que rever esses sistemas de TI também, né? O que eu preciso mudar aqui no sistema de TI que me apoia? Tá? Então, tudo isso é muito importante. Problemas que nós estamos vendo por aí, né? Pouquíssimos órgãos até agora estão utilizando a nova lei de licitações. Mas não é só isso, não. Muitos órgãos ainda nem começaram o processo de capacitação, ainda nem começaram a fazer a transição. Vai dar problema lá no ano que vem, né? Em março, no mês de março, nós participamos daquele congresso de pregoeiro que acontece lá em Foz do Iguaçu. Então, no evento presencial havia 1.600 pessoas. E foi perguntado lá no auditório: pessoal, daqui de vocês, quem já usou a nova lei? Quem já fez um processo administrativo com base na nova lei? 1.600 pessoas. 3 pessoas responderam que já haviam utilizado a nova lei, de 1.600. Tá? Então vejam que a coisa está indo bem devagar. E agora vem uma preocupação principal aí, que eu costumo falar muito para quem está correndo atrás aí da nova lei, né? Pessoal que está realmente correndo atrás aí de capacitar, de implementar a nova lei. Quanto tempo vocês levam para planejar e publicar um edital de licitação? Desde o momento em que alguém abre um processo de compra até o momento em que publicamos o edital, quanto tempo em média vocês levam? Eu lá no TCE, em média, eu levo 6 meses. Na verdade, um pouquinho menos, porque 6 meses, a gente mediu 6 meses do momento em que eu abro o processo até o momento que eu homologo a licitação. Então, vamos colocar um pouquinho menos aí. 4 meses e meio, 5 meses? 5 meses, tá? Que eu levo. O que significa isso? Significa dizer que, se os órgãos fiscalizadores adotarem como referência a publicação do edital para fins de marco temporal, né, significa que eu só vou poder publicar editais com base em 8666 e 10520 até o dia 31 de março de 2023. Se eu levo 4, 5 meses para planejar uma licitação e lançar o meu edital, significa que ano que vem eu já não posso mais abrir processo nas leis antigas. Concordam? Por quê? Porque se eu abrir processo em janeiro, com base na 8666, até eu planejar esse processo, publicar o edital, vai ter passado o dia 1º de abril. Então, significa dizer que o ideal é que a gente já agora no final de ano já comece a abrir os processos utilizando a nova lei de licitações, tá? Esse é o ideal, porque senão podemos ter problema lá na frente
lá em abril de 2023, tá? Então, esses 2 anos estão correndo muito rapidamente, já passou mais de um ano aí, tá? E muita gente ainda está engatinhando na nova lei de licitações. Então, essa é uma preocupação. Sabemos também, né, que de imediato, quando foi publicada a nova lei, os crimes de licitações e contratos que estavam, né, nos artigos 89 a 108 foram revogados de imediato. E onde é que foram parar esses crimes? As tipificações de crimes em licitações e contratos foram inseridas no Código Penal. Então, desde o dia 1º de abril de 2021, a tipificação de crimes está no Código Penal. E aí está o dispositivo que fala justamente desse prazo de 2 anos, né? 2 anos para a gente poder fazer essa transição. Durante 2 anos, teremos ainda o 8666, 10520 e o RDC para poder utilizar. Faustone, fica à vontade. Eduardo, uma pergunta com relação à regulamentação da lei, né? Porque assim, a gente não está usando ela para as licitações por falta de regulamentação. Apesar de que o que você colocou é interessante, né? Eu tive 2 processos meus mais complexos, eu respondo aqui do área de almoxarifado, então eu unifiquei o processo de material de expediente dentro de um processo licitatório só, que é um ato de registro de preço. Né? E está indo para 6 meses para sair a homologação agora, né? Mas foi mais ou menos 4 meses para publicar o edital. Só que a gente não tem regulamentação, né? Por parte do Executivo Estadual, nem interna do órgão. E quem fica responsável por essa regulamentação? Porque, por exemplo, eu posso daqui a pouco ter várias regulamentações que podem falar coisas diferentes. Eu sigo a estadual, ou posso fazer a do órgão, se depois vir a estadual eu revogo a do órgão, como é que ficaria isso? Ótimo, ótimo, ótima colocação, Faustone. A situação é a seguinte: a norma geral apresenta diretrizes, né? Diretrizes é o norte que eu tenho que usar para me guiar nas minhas licitações e contratos. É isso. Só que para colocar a mão na massa, para operacionalizar diversos pontos da nova lei, vou dar um exemplo. Para fazer pesquisa de preço, eu preciso regulamentar. Por quê? Porque a norma geral ela só diz o básico, só diz quais são os parâmetros de pesquisa de preço. Ela não diz se eu tenho que conseguir 3 preços, ela não diz qual o cálculo que eu tenho que fazer. Então, quem precisa fazer isso? O ente federativo. Não é? Então, quem precisa regulamentar é o ente federativo. União, Distrito Federal, Estados e municípios. Ótimo. Só que tem uma coisa que a gente não pode se esquecer: autonomia entre os poderes. Então, quando a gente desce, né, no estado, vamos falar aqui do estado do Tocantins, né, o decreto que vai provavelmente sair em breve, imagino eu, né, do Poder Executivo, né, do governo lá do Tocantins, ele vai obrigar, vai vincular legalmente quem? A administração direta, Poder Executivo, fundações e autarquias estaduais. Tribunal de Justiça vai fazer o regulamento dele. Tribunal de Contas vai fazer o regulamento dele. A Assembleia Legislativa, Ministério Público, cada um provavelmente vai fazer o seu próprio regulamento. Estou dando como parâmetro, Faustone, o que eu conheço aqui do Rio de Janeiro, que é exatamente assim que funciona. Aqui no Rio de Janeiro, o Poder Executivo faz o decreto dele, que é o regulamento, geralmente é um decreto do governador, só que só vincula o Poder Executivo, né? E aí os demais poderes, cada um faz o seu decreto, sendo que Legislativo, a Assembleia Legislativa fez o dela, o Tribunal de Contas fez o dele, né? Ministério Público aqui do Rio tem seu próprio regulamento de licitações e contratos, tem o regulamento de pregão, o regulamento de sanção. Então, posso ter divergência entre esses regulamentos? Posso, tranquilamente. O que eu não posso ter é divergência entre o seu regulamento e a lei geral. Então, vou te dar um exemplo. Voltando para o exemplo da pesquisa de preços. A lei geral, ela não diz quantos preços no mínimo eu preciso ter. Ela não coloca isso. Ela diz os parâmetros de pesquisa. Pode acontecer de o governo do estado do Tocantins fazer um regulamento e falar, não, aqui no Tocantins eu quero 4 preços. Pode acontecer de o Ministério Público fazer o regulamento dele e falar, não, aqui no Ministério Público a gente usa 3 preços. Pode isso? Pode, não tem problema algum. Está ferindo a lei geral? Não, porque a lei geral não entra nesse mérito. Então, na Posso verdade... fazer número inferior? Oi? Por exemplo, eu posso estipular número inferior Inferior a quê? de cotações, como você colocou, em 3 ou 4, você fala, não, eu vou usar banco de preços. Vou usar a média do banco de preços.
Você poderia... Hoje o nosso grande gargalo é a área de cotação, que é exercida pela área de compras, porque a gente não aceita banco de preços, né? Então, e aí você tem dificuldade, ainda mais com essas oscilações de preço, de obter o retorno dos fornecedores, né? E outra questão, aproveitando o ensejo aqui, é com relação às atas de registro de preço, salvo engano, posso ter tido interpretação equivocada, mas na nova lei ela prevê a possibilidade de eu fazer uma atualização de valores na ata de registro de preço, certo? Sim. Você, na sua pesquisa de preços, você vai regulamentar a pesquisa de preços no Ministério Público. Você não pode contrariar a lei geral. A lei geral dispõe alguma coisa sobre número mínimo de cotações? Não. Então você pode colocar uma, pode colocar duas, pode colocar três, pode colocar 10. Você é que vai decidir, tá? Você estará contrariando a lei geral? Não, porque a lei geral não dispõe sobre isso. Então você deve, na verdade, enxergar a sua realidade e ver aquilo que é mais condizente. É óbvio que existe uma tendência de todo mundo colocar 3. Por quê? Porque todos os regulamentos que tem até hoje citam 3. Existe essa tendência, mas você estaria cometendo uma ilegalidade se colocasse 2? Nenhuma. Percebeu? Tá? E esse ponto que você falou do registro de preços, a nova lei de licitações também demanda regulamento do SRP. Tá? Então, o ideal é que, ao regulamentar o SRP, no regulamento que vocês façam, que vocês coloquem lá como vai ser operacionalizado o SRP, principalmente o que eu acho que hoje é o maior entrave para a utilização das atas de registro de preços. Essa questão da atualização do preço. Então, hoje, sabemos que com essa crise pós-pandemia, essa guerra lá fora, o que está acontecendo? Os preços de vários objetos, os preços subiram assustadoramente. Então, aquelas licitações que eu fiz há 6 meses, 8 meses atrás, que geraram ata, eu aqui no Rio de Janeiro não estou conseguindo executar, porque as empresas não estão conseguindo cumprir com as obrigações, porque o preço subiu demais. Só que a ata, eu não posso revisar o preço, eu não posso reajustar o preço, a ata no formato das leis antigas, eu estou todo amarrado aqui. Não é? Agora, com a nova lei, isso muda, o cenário muda. Mas é importante que vocês tenham um regulamento trazendo essas possibilidades, porque a lei possibilita, tá? A lei coloca lá que precisa regulamentar e que o próprio edital da licitação pelo SRP pode trazer mecanismos de atualização de preço. Então, é muito importante que vocês coloquem isso no regulamento de vocês e transcrevam isso para o edital. Tranquilo? Tá? Show. Então, continuando aqui, estamos então nesse período de transição, como eu coloquei, durante esses 2 anos, até o dia 31 de março de 2023, ainda teremos as leis antigas para utilizar. Já disse para vocês no curso anterior, muito cuidado nesse período. Por quê? Porque eu tenho uma opção de lei, né? Eu tenho ainda 8666, eu tenho 10520, eu tenho RDC, eu tenho lei nova, eu tenho as normas, os decretos. A chance de nós errarmos é muito grande. Então, muito cuidado. Se vocês pegarem um processo no início e começarem esse processo com base em 8666, com base na lei de pregão 10520, é do início ao fim seguindo a legislação antiga. Quando vocês pegarem um processo e começarem a utilizar esse processo, a planejar esse processo com base na 14.133, vai ter que seguir essa lei nova do início ao fim. Não posso mesclar as leis. Isso é muito importante, tá? Por que que a gente destaca isso? Porque, infelizmente, já temos percebido que no mercado o pessoal está querendo usar a parte boa da lei nova, né? E ainda usando o rito das leis antigas. Exemplo, a lei nova tem a dispensa agora com valor maior, né? Eu posso fazer uma compra por dispensa até 54 mil reais. Pô, show, vou usar então esse limite maior para não precisar fazer licitação. Beleza. Só que na hora de planejar, eu não quero planejar igual está na lei nova, eu não quero fazer ATP, eu não quero fazer gestão de risco. Mas peraí, você quer usar a lei nova só para o que é bom, né? E para as coisas que dão trabalho você não quer usar? Então, é para usar a lei como um todo. Então, momento que a gente tem que ficar muito ligado em relação a isso. E o outro ponto é em relação aos contratos. Se eu faço todo o planejamento e a licitação com base no 8666, 10520, o contrato decorrente dessa licitação vai ter que seguir as regras do 8666. Agora, se eu planejo e executo a licitação com base na 14.133, o contrato vai seguir as regras novas. Tá? Então, esse é o outro ponto
bastante importante. Se a gente vai falar de planejamento das licitações públicas na nova lei de licitações, é fundamental nós entendermos o que eu chamo de coração da nova lei de licitações. Para mim, o artigo 11 é o coração, é ele que faz a lei pulsar. Não é? 4 objetivos legais de uma licitação pública. Certamente, né, quem assistiu ao curso passado já me viu falando desses 4 objetivos, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, principalmente para eu, né, fazer o link com o planejamento das contratações. Então vamos lá. Só lembrando um pouquinho, artigo 3º da 8666. 3 objetivos de uma licitação pública. Quais são os 3 objetivos na 8666? Garantir a isonomia entre os concorrentes, selecionar a proposta mais vantajosa e promover o desenvolvimento nacional sustentável. É isso que nós temos na 8666. E eu arrisco dizer que provavelmente o maior equívoco cometido por um gestor público ao fazer uma licitação é a interpretação desse segundo objetivo, que é a proposta mais vantajosa. É muito comum ainda hoje os gestores públicos buscarem um menor preço a qualquer custo. E se eu busco a contratação apenas pelo menor preço, eu contrato mal. Eu compro o quê? Uma caneta que não escreve, um post-it que não cola. Eu contrato um serviço de limpeza que a empresa não consegue manter as dependências do meu órgão público limpas. Então, o que eu preciso mudar aí? Essa interpretação. Então, espera aí. Proposta mais vantajosa é aquela que me atende qualitativamente, independentemente do preço? Não, porque eu vou pagar com dinheiro público. Se dinheiro é público, também tenho que me preocupar com a aplicação dos recursos públicos. Então, eu tenho que aliar o quê? Qualidade e preço. Eu tenho que buscar no mercado uma proposta, um objeto que me atenda qualitativamente pelo menor preço possível ou por um preço justo. E aí eu vou dar um passo a mais, já caindo aqui para a nova lei. Eu preciso buscar numa licitação pública a solução que vai proporcionar à administração a melhor relação custo-benefício. Mas como é que eu faço isso na prática? Planejamento. Planejamento é a chave, tá? Então vamos lá observar esse inciso 1. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Eu destaco aí 2 pontos fundamentais desse primeiro objetivo. Primeiro deles, a lei nova pressupõe contratação por resultados. Eu acabei de falar agora há pouco. A 8666 não visa resultado, só visa forma. Agora, na nova lei de licitações, o foco é buscar resultado. Mas, poxa, o que significa isso na prática? Vou dar um exemplo da contratação de limpeza. Antigamente, quando eu fazia o meu planejamento para contratar a limpeza, eu lançava o meu termo de referência dizendo assim: eu quero que a empresa coloque aqui 50 serventes. Eu contratava por mera disponibilidade de mão de obra. Aí eu pergunto a vocês: a empresa colocar 50 serventes nas dependências do órgão público garante que o serviço está sendo bem prestado? Garante que está atingindo o resultado? Não. Então, de um tempo para cá, isso principalmente por força das instruções normativas do governo federal, por exemplo, a IN 05 de 2017, a gente passou a focar o resultado, principalmente no governo federal, né? Então, olha qual é a lógica. Se numa contratação de limpeza eu quero atingir resultado, qual é o resultado que eu espero? Minhas dependências limpas, minha área limpa. Então, eu não preciso chegar na licitação e dizer para a empresa quantos profissionais ela precisa colocar no meu órgão público. Isso é o negócio dela. Quem tem expertise é ela, não sou eu. O que eu preciso dizer para essa empresa? A minha área. Eu quero que você limpe X metros quadrados de área interna com piso de carpete, Y metros quadrados de área interna com piso frio.
Então, eu segmento as minhas áreas, eu digo a área que eu quero que seja limpa. E as empresas, com sua expertise, é que vão dizer, olha, para fazer a limpeza durante 12 meses, eu vou colocar X profissionais, eu vou gastar tanto de material, tanto de equipamento. Então, é uma mudança na forma de contratar. Mudança essa que não é novidade no âmbito do governo federal, mas que para muitos estados e municípios é novidade. Porque, infelizmente, com base no 8666, nós não estamos acostumados a contratar por resultado. E a gente vai ver aqui ao longo do nosso curso que contratar por resultado não é simplesmente isso. Contratar por resultado significa também medir e pagar de acordo com o atingimento ou não dos resultados. Por isso que a gente vai ver aqui mais na frente, né, instrumento de medição de resultados, qual o impacto disso na execução e no pagamento, tá? Então, essa nova lei traz essa questão muito forte, né? Eu quero o resultado mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Que história é essa de ciclo de vida do objeto? Basta a gente parar para analisar a seguinte situação. Se eu quiser iluminar o meu prédio público, é melhor iluminar com lâmpada de LED ou com lâmpada fluorescente? O que vocês acham? Qual seria a melhor solução para a administração pública? LED, a economicidade de energia é maior e a durabilidade, a vida útil dela também. Ela dura cerca de 10 vezes mais do que uma fluorescente. Então, olha só. Olha a conclusão, né? Para você chegar a essa conclusão, você acabou fazendo o quê? Uma análise da durabilidade, não é isso? E do consumo, não é isso? Você acabou de, muito rapidamente, fazer uma análise de ciclo de vida. Porque se eu, Eduardo, chegar numa loja agora, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, se eu for numa loja agora de elétrica, pedir uma lâmpada de LED, uma lâmpada fluorescente com o mesmo grau de luminescência, a lâmpada fluorescente ainda é um pouco mais barata que a lâmpada de LED. Aí, no primeiro momento, eu penso, poxa, vou levar a lâmpada mais barata, né? Quero economizar, vou levar a lâmpada mais barata. Mas eu paro para pensar, não, espera aí. A lâmpada de LED é um pouquinho mais caro para eu comprar, mas ela vai durar mais, ela vai me gerar uma grande economia na conta de luz, ela tem uma manutenção mais barata, porque não tem o reator, o descarte dela é mais tranquilo e menos oneroso, porque não tem aquela preocupação com vapor de mercúrio. Olha quanta coisa eu tenho de vantagem, de benefícios da lâmpada de LED em relação à lâmpada fluorescente. Logo, eu acabei de fazer uma análise do ciclo de vida do objeto. É isso que a nova lei traz, né, que nós devemos passar a fazer, quem ainda não faz, é isso que nós devemos passar a fazer no planejamento das nossas contratações. Aí o pessoal geralmente se pergunta, poxa, mas qual é o momento do planejamento? Em que momento, em que etapa do planejamento eu vou fazer isso? Estudo técnico preliminar. É no estudo técnico preliminar que nós vamos fazer esses levantamentos para tentar descobrir qual é a solução mais vantajosa para a administração pública. E quando eu falo solução mais vantajosa, é justamente aquela que vai proporcionar a melhor relação custo-benefício. Quando eu falo custo-benefício, eu não estou falando só do custo de compra, eu estou falando da vida útil do objeto. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que a gente deve se conscientizar, né? Que em todo o planejamento nós precisaremos buscar no mercado as soluções que atendem à nossa necessidade e fazer uma comparação para ver qual é a melhor. E essa comparação deve observar o ciclo de vida do objeto como um todo. Tudo bem? Então, esse é o primeiro objetivo trazido pela nova lei. Segundo objetivo, a gente acabou de ver na Constituição. Quando eu lanço a minha licitação, eu preciso garantir igualdade de condições a todos os concorrentes. Então, está ali, inciso 2, trazido lá da Constituição, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes. Eu quero que todos os licitantes estejam no mesmo nível para que eu possa comparar as suas propostas e selecionar a melhor proposta, né? Bem como eu tenho que promover uma justa competição, porque eu quero, uma das coisas que eu quero ao lançar o meu processo licitatório é competitividade. Quanto maior a competitividade, melhor. Mais empresas vão se apresentar na minha sessão pública. Quanto mais empresas eu tiver, a tendência é que eu tenha uma proposta melhor. Então, isso está bem amarrado aí no inciso 2. Depois eu tenho
o terceiro objetivo, evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Então, vejam que existe uma grande preocupação da lei em evitar preços altos e evitar também os preços muito baixos. Em ambos os extremos, nós teremos problema. Porque se eu licito e contrato por um preço mais alto do que o mercado, eu gero um dano à administração. E se eu licito e contrato uma empresa com preço muito baixo, um preço inexequível, ela não vai conseguir executar o objeto, não vai me entregar o objeto. Também gera um dano para a administração. Então, eu preciso adotar procedimentos no planejamento da minha contratação para evitar que eu tenha preço muito alto ou muito baixo. Então, eu preciso melhorar os meus procedimentos de pesquisa de preços e de elaboração do meu orçamento estimativo, que nós vamos tratar aqui também ao longo do nosso curso, tá? Só para ilustrar diferença entre sobrepreço e superfaturamento. Sobrepreço, artigo 6º, definições, né? Sobrepreço é quando o preço estimado ou o preço contratado é expressivamente superior ao preço praticado no mercado. E superfaturamento já é diferente. Superfaturamento pressupõe dano ao erário. Gerei uma despesa pública maior. Isso é superfaturamento. O exemplo que eu sempre costumo dar para ilustrar, se eu vou, né, planejar uma licitação. Planejei a minha licitação, no planejamento eu fiz a minha pesquisa de preço, tudo bonitinho. R$ 150 mil é meu preço global estimado. Fui para um pregão, no pregão após a etapa competitiva, ganhou uma empresa com 120 mil. Ela assinou o contrato, entregou o objeto, o órgão público foi lá e fez o pagamento de R$ 120 mil. Alguns meses depois veio o Tribunal de Contas e, na sua auditoria, fiscalizou exatamente esse contrato. E quando o Tribunal de Contas fiscalizou esse contrato, ele identificou que, à época, o preço era R$ 100 mil. Então, eu tinha, né, 120 mil a contratação, mas o preço de mercado era R$ 100 mil. Aí o Tribunal de Contas voltou olhando o processo inteiro, examinou o processo inteiro, para entender onde foi a falha do processo. E aí ele identificou uma falha nos procedimentos de pesquisa de preços. O que o Tribunal de Contas identificou? Que o preço que foi estimado foi 150, mas o preço de mercado era 100. Então, ele encontrou um sobrepreço de 50%. Depois que acabou a licitação foi homologada, a empresa assinou o contrato tinha um sobrepreço de 20%. Porque o preço de mercado era 100 e o contrato foi assinado por 120. Depois que a empresa executou e o órgão público pagou, aí ele gerou uma despesa pública maior. Aí passamos a ter um superfaturamento. Então, essa é a diferença entre sobrepreço e superfaturamento. Sendo que, né, o superfaturamento também pode ser quantitativo ou qualitativo. 2 exemplos. Eu licitei para contratar uma empresa para me fornecer 10 mil resmas de papel A4. A empresa ganhou a licitação, a empresa forneceu 9 mil resmas, mas eu paguei como se tivesse recebido 10 mil. Então, eu paguei a mais. Isso também é superfaturamento. Paguei uma quantidade a maior, gerando um dano ao erário. E eu tenho também superfaturamento qualitativo. O que é isso? Vou pegar um caso real, uma auditoria que nós fizemos há alguns anos aqui no TCE. Nós pegamos numa licitação um órgão público que licitou para comprar 100 torneiras de inox. A empresa vencedora entregou 100 torneiras de plástico e ele pagou como se tivesse recebido 100 torneiras de inox. Ou seja, pagou por um produto de uma qualidade maior e recebeu um produto de uma qualidade muito inferior, gerando também dano ao erário. Tá? Então, sobrepreço e superfaturamento eu tenho que evitar nas minhas contratações, mas também tenho que evitar o preço muito baixo, porque o preço muito baixo ele é muito prejudicial à administração pública. Se eu tenho lá um preço que a empresa mergulha, né? Muito comum a gente ver isso, por exemplo, no pregão eletrônico, a empresa mergulha o preço, joga o preço lá no chão, e eu aceito isso, eu corro um sério risco, porque a empresa, no decorrer da execução contratual, ou ela não vai querer me entregar exatamente com todas as exigências que estão no termo de referência, ou ela vai baixar o padrão de qualidade, ela vai tentar, ao longo do contrato, ficar fazendo revisão de preço,
pedindo repactuação, reajuste, reequilíbrio, não sei o que ela não tem direito, tá? Então, por isso a gente precisa tomar muito cuidado ao fazer a licitação e a contratação pública. E esse cuidado deve partir do planejamento, porque é no planejamento que eu vou fazer a pesquisa de preços que vai ser meu grande referencial. Olha a importância que a pesquisa de preços tem no planejamento. É esse preço que eu vou estimar para a minha licitação, que vai ser a linha de corte, o que eu aceito e o que eu não aceito na minha licitação pública, tá? Então, depois a gente vai aprofundar aí nessa parte de pesquisa de preços. Faustone? Sim, com relação à pesquisa de preço. Então, elas seriam realizadas em duas etapas, no planejamento e depois, porque aqui a pesquisa de preço ela vai na segunda fase, depois que eu já tenho o TR, que eu tenho o ETP. A pesquisa de preços ela vai ser feita dentro do planejamento, né? Dentro da minha fase preparatória, e esse é o nome trazido pela nova lei de licitações, dentro da fase preparatória, eu vou mostrar para vocês que existem basicamente aí 3 etapas iniciais. ETP, gestão de riscos, elaboração do termo de referência. Tudo isso antes de fazer o edital, certo? Tudo isso antes de fazer o edital. Em que momento que eu vou fazer a pesquisa de preços no meu processo? Primeiro momento, e eu vou mostrar isso para vocês, é no ETP. Mas no ETP é uma pesquisa muito superficial, só para me dar uma ideia do preço. Essa é a ideia do ETP, me dá uma ideia do preço para que eu veja se é viável ou não a contratação. Só isso. Vou aprofundar nisso depois, tá? Depois que eu caracterizar completamente o objeto no termo de referência, aí sim eu faço a pesquisa de preços definitiva. Porque aí dentro do termo de referência eu terei toda a discriminação do objeto e das características de execução desse objeto. Aí então eu vou poder fazer a pesquisa de preços definitiva. Aí é aquela pesquisa de preços, diversificada, várias fontes, 5 parâmetros de pesquisa, fazer média, mediana, tudo isso eu vou fazer depois que eu tiver o TR pronto. Tá? Então, a pesquisa de preços mesmo, que vai gerar o orçamento estimativo, ela é feita no TR ou após terminar o TR. Tranquilo? Tá? Então, esse que eu mostrei foi o terceiro objetivo de uma licitação pública. Quarto objetivo, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Desenvolvimento nacional sustentável não é novidade na nossa lei. Está lá na 8666 desde 2010 e continua agora na nova lei de licitações. Mas o que significa desenvolvimento nacional sustentável? Significa que quando eu fizer o planejamento da minha contratação, como um dos objetivos é promover o desenvolvimento nacional sustentável, eu preciso incluir no planejamento requisitos de sustentabilidade. E quando nós falamos de sustentabilidade, sustentabilidade não é só questão de proteção ao meio ambiente, né? Tem uma definição da ONU, o relatório Nosso Futuro Comum, de 1987, que dispõe que a sustentabilidade tem um tripé, 3 dimensões. Eu tenho que proteger o meio ambiente, buscar justiça social e prosperidade econômica. Esse é o tripé da sustentabilidade. Então, como é que funciona isso na prática quando eu falo de uma licitação pública? Eu, lá em 2018, eu estava trabalhando na coordenadoria de licitações e contratos do TCE, quando eu participei lá de um planejamento de uma das licitações que nós fizemos, essa especificamente, de contratação de serviço de limpeza. E na hora de nós escrevermos o termo de referência, nós colocamos lá que todos os materiais de limpeza deveriam ser biodegradáveis, ou seja, aspecto ambiental da sustentabilidade. Nesse mesmo termo de referência, nós colocamos que a empresa vencedora do certame deveria separar uma cota de 2% das vagas para contratar profissionais portadores de necessidades especiais. Isso é sustentabilidade. Então, eu preciso, ao planejar uma licitação pública, buscar incluir nos instrumentos de planejamento requisitos de sustentabilidade, justamente para promover o desenvolvimento nacional sustentável. E o outro tópico, que aí é novo realmente, é incentivar a inovação. Quando a gente fala de inovação em compras públicas, o que eu vejo acontecer?
na maioria dos estados e municípios, é o mais do mesmo. Ninguém fica inovando, né? O pessoal quer atender a sua necessidade e não quer ter problema com o Tribunal de Contas. É isso que eu vejo acontecer. Essa é a verdade. O pessoal quer fazer a contratação a tempo para atender a sua necessidade e não dá problema para ninguém. É isso que a gente vê. Quem eu vejo mais inovando hoje na prática é o governo federal, né? Criou almoxarifado virtual, TaxiGov, contratação de facilities. Então, o governo federal que eu ainda vejo aí, né, tentando inovar, tentando trazer coisas novas, mas quando a gente desce para estados e municípios, né, eu acho que essa questão da inovação ainda está um pouco longe da realidade. Então, esses são os 4 objetivos legais de uma licitação pública. E aí, continuando aqui, ainda no artigo 11, que eu falei para vocês, que é o coração da nova lei. No parágrafo único do artigo 11, nós temos a questão da governança das contratações. Então, o que nós temos aí? Olha, a alta administração é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e respectivos contratos. Mas qual é o objetivo? Alcançar esses objetivos que a gente acabou de ver, esses 4 objetivos, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações com o planejamento estratégico e com as leis orçamentárias, promovendo contratações eficientes, efetivas e eficazes, né? Essa é a ideia da governança. Bem, na verdade, o que é governança, né? Que história é essa de governança das contratações? A nova lei demanda uma nova visão das contratações públicas no âmbito da administração, né? Primeiro ponto importante aí é nós reconhecermos que as contratações públicas, setores de licitações e contratos, na verdade, são setores que executam uma atividade meio. Qual é o objetivo, né, inicial aí de uma contratação pública? Abastecer o meu órgão público para que meu órgão público possa entregar um serviço para a sociedade, né? Então, no final das contas, eu preciso reconhecer que quem trabalha com licitações e contratos está fazendo uma atividade meio para abastecer o órgão, para o órgão gerar a sua atividade finalística para a sociedade, entregar um produto ou um serviço para a sociedade. É isso. Eu quero gerar o maior valor possível para a sociedade. É isso que eu quero fazer. Só que eu não posso esquecer que as minhas contratações públicas estão dentro do meu órgão público que tem vários planejamentos. Eu tenho planejamento estratégico, eu tenho planejamento orçamentário, muitos órgãos já têm plano de logística sustentável. Então, significa dizer que quando eu vou fazer o planejamento da minha contratação, a minha contratação precisa estar alinhada com tudo isso. Isso é governança. É eu poder analisar, estruturar o meu setor de compras para deixá-lo alinhado às diretrizes da administração. Colocar pessoas que realmente têm aptidão ou capacitação para trabalhar com compras públicas, rever os meus processos de trabalho, mapear os meus fluxos de processo para ver se eu posso melhorar, fazer gestão de riscos para evitar riscos que possam comprometer a minha contratação, trabalhar os controles internos, preferencialmente, inclusive, startando aí processo de controle interno preventivo, que a maioria dos órgãos não tem ainda, e a nova lei traz isso muito forte. Tudo isso tem a ver com governança das contratações. O governo federal está dando tanta importância a essa questão da governança que ele já até regulamentou portaria da Secretaria de Gestão vinculada ao Ministério da Economia, portaria 8678 de 2021, que lá no artigo 2º apresenta ali no inciso 3º a definição o que é a governança das contratações públicas. É o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle colocados em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das contratações públicas. E qual é o objetivo? Agregar valor ao negócio do órgão e contribuir para o alcance dos seus objetivos com riscos aceitáveis. Não é que não tenha risco, mas com riscos aceitáveis. Tá? Então, essa é a definição de governança das contratações públicas nesse regulamento federal.
foi publicado em 2021. Nesse mesmo regulamento federal, o governo ele estabeleceu 9 instrumentos de governança. Apesar disso não estar na lei geral, entendo que isso é tão importante que eu acho importantíssimo nós tratarmos disso aqui. Até porque todo mundo, todos os órgãos e entidades submetidos a 14.133 deverão trabalhar a governança das contratações públicas, porque se não fizerem, a alta administração será responsabilizada, né? Então, vamos falar um pouquinho desses instrumentos, desses 9 instrumentos de governança. Primeiro deles, Plano Diretor de Logística Sustentável, ou Plano de Logística Sustentável, PLS. O que é isso? Eu, dentro do meu órgão público, fiz um PLS. Nesse PLS, eu vou trabalhar toda a logística de sustentabilidade do meu órgão público, como é que eu vou trabalhar, que tipo de resíduos eu vou gerar, como é que eu vou descartar isso, como é que eu vou aproveitar. Então, isso vai aparecer no plano de logística sustentável. Então, um exemplo, se no meu plano de logística sustentável está expresso que nós trabalhamos dentro da administração com coleta seletiva de resíduos, de lixo, lixo todo separadinho e tal, na hora que eu for planejar para contratar o meu serviço de limpeza, eu preciso saber disso. Porque na hora de escrever o termo de referência, eu precisaria exigir que a empresa coloque profissionais que conheçam e saibam trabalhar com coleta seletiva. Senão uma coisa vai, né, ir contrariamente à outra, né? Então, olha a importância que um plano de logística sustentável tem. Se eu vou fazer um planejamento para contratar cartucho, adquirir cartucho para impressora jato de tinta, o que eu tenho lá no plano de logística sustentável em relação ao descarte desse material? Como é que isso vai ser feito? Então, eu preciso linkar os meus instrumentos de planejamento. Isso é muito importante, isso é governança, né? Eu já vi caso de órgão público ter todas as, né, coleta seletiva, todas as lixeirinhas bonitinhos, gastou uma grana para capacitar os gestores públicos fizeram um curso, ó, é a lata verde, lata vermelha, lata amarela, lata azul, onde você vai jogar seu lixo e tal. Aí passa a empresa de limpeza, o servente passa, pega a lata azul, joga no mesmo saco, lata vermelha no mesmo saco. Ou seja, o trabalho vai todo por água abaixo, né? Então, fundamental, se nós temos plano de logística sustentável, na hora de planejarmos a nossa contratação, verificarmos, né, se eu tenho que, no meu planejamento, agregar alguma informação do meu PLS. Então, esse é o primeiro instrumento. Segundo instrumento, a gente vai tratar bastante dele aqui, que é o Plano de Contratações Anual, chamado agora de PCA. Plano de Contratações Anual é o quê? Estou no exercício de 2022, faço dentro da administração um levantamento de necessidades de contratação para o exercício de 2023. Significa dizer que quando chegar em 2023, para cada necessidade que eu identifiquei no meu plano, eu vou abrir um processo de contratação, um tempo hábil para concretizar aquela licitação, tá? Então, essa é a importância do plano de contratações anual. Como eu disse, a gente vai aprofundar depois no plano de contratações anual. Política de gestão de estoques. Como é que é? Opa, o que houve aqui? Opa, estava compartilhando aqui, acho que alguém descompartilhou. Vou compartilhar de novo, tá, pessoal? Vou compartilhar aqui de novo o slide. Deixa eu ver, cadê o slide? Eita. Não sei o que houve aqui, mas o slide sumiu. Deixa eu ver aqui de novo o que aconteceu, onde é que foi para meu slide. Ah, tá aqui, achei. Tá. Tá todo mundo vendo aí? Vou colocar o chat aqui de novo. Bate-papo. Ok? Show. Beleza. Então vamos lá. Política de gestão de estoques. O que é isso? Tem almoxarifado? O almoxarifado tem espaço suficiente para armazenar produtos, materiais por quanto tempo? Para atender o meu consumo? Vou trabalhar com estoque mínimo? Vou trabalhar com sistema de registro de preços?
Esse nível de informação é fundamental para o nosso planejamento. Porque na hora de eu planejar uma compra, por exemplo, eu vou ter que dizer se a forma de entrega é imediata integral, se a empresa vai entregar a quantidade toda de uma vez só, se vai ser entrega parcelada, se vai ser SRP, e a empresa só vai entregar quando eu pedir. Tá? Então, essa política de gestão de estoques também tem tudo a ver com governança das contratações. Outro ponto que vem forte na nova lei de licitações é a tal da compra compartilhada. Em vários pontos da nova lei, né, a legislação cita compras compartilhadas. O que são compras compartilhadas? É aquela compra que o meu órgão planeja, meu órgão executa a licitação, porém, aquele objeto vai atender a vários órgãos durante a sua vigência. Então, a gente costuma muito utilizar o sistema de registro de preços para fazer compras compartilhadas. Vou dar um exemplo. Eu, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho convênio. A TCE, onde eu trabalho, tem convênio com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça. E a gente faz compras compartilhadas sustentáveis. O que é isso? A gente escolhe desses três órgãos um órgão que vai ser o gerenciador do processo. Esse órgão gerenciador do processo, ele planeja a licitação pedindo subsídios dos órgãos participantes. E aí, então, quando o órgão gerenciador ele licita uma quantidade que seja suficiente para atender aos três órgãos. Olha os benefícios disso. Em vez de eu fazer três processos licitatórios, eu faço um só. Então, tem dois órgãos que reduzem seus custos processuais. Além disso, eu coloco no termo de referência a quantidade dos três somada. O que significa que na hora de a empresa apresentar a proposta, ela muito provavelmente ela vai jogar um preço mais baixo por causa da economia de escala. Então, a compra compartilhada ela traz uma série de benefícios. E como eu disse, a nova lei ela bate muito nessa tecla de compra compartilhada. Ela fala na questão de municípios até 10 mil se unirem para, por consórcio público, fazer compra compartilhada. Ela dispõe a possibilidade de eu fazer dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação pelo SRP, desde que seja compra compartilhada. Então, a nova lei de licitações ela dá ênfase, né, a essa questão das compras compartilhadas. Então, acredito eu que nós teremos muito mais compras compartilhadas quando o pessoal começar de fato a utilizar a 14.133. Depois, descendo mais um pouquinho, o quinto instrumento de governança trazido aí pelo governo federal é a gestão por competências, que está lá no artigo 7º da nova lei de licitações. E o que é a gestão por competências? É eu avaliar o meu pessoal e colocar as minhas pessoas para trabalharem nos devidos lugares, de acordo com as suas competências, seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes, né? Então, é uma realocação de pessoas para que eu possa melhor aproveitar essa mão de obra. Eu diria para vocês que essa talvez seja a parte mais difícil trazida pela nova lei, né? Porque não é simples, né, a gente mexer com pessoas que muitas vezes já estão em setores distintos, estão fazendo atividades ali há muito tempo. Então, essa questão da gestão por competências que afeta a gestão de pessoas, eu acho que para mim é uma das partes mais difíceis aí de nós implementarmos de acordo com a nova lei de licitações. E eu quero fazer agora um destaque para esse sexto instrumento de governança, chamado política de interação com o mercado. Por quê? Porque eu até costumo brincar, quando eu nasci, algumas coisas eu escutei, aquilo ficou na minha cabeça, né? Que coisas que eu escutei que ficaram na minha cabeça? Algumas coisinhas, tipo, ó, quando eu nasci, alguém falou para mim, olha, pesquisar preço tem que ser no mínimo com 3. A gente escuta isso desde que a gente é adulto, né? Ó, tem que pesquisar preço com 3. Outra coisa que eu escuto desde pequenininho, você, Eduardo, vai trabalhar com licitações. Se você trabalha com licitações, não pode conversar com empresas. Porque se te pegarem conversando com empresas, vão achar que você está direcionando, que você está corrompido ou que vai corrupto. Ou seja, criam toda uma celeuma sobre essa questão de nós conversarmos com o mercado. Isso gerou um mito. Eu conheço vários gestores públicos que nem chegam perto das empresas para evitar esse tipo de problema. Quando, na verdade, a nova lei de licitações, ela promove essa comunicação. Nós temos sim que conversar com o mercado. Então, como é que vai ser essa comunicação com o mercado? Isso é muito importante que seja definido.
Nós vamos falar aqui de estudo técnico preliminar, e no estudo técnico preliminar nós temos um campo lá que é o levantamento de mercado. O que é o levantamento de mercado? Depois que eu já entendi a minha necessidade, eu vou ao mercado consultar empresas, conversar com as empresas, para saber o que as empresas têm de solução para atender a minha necessidade. Então, como é que eu estava acostumado a contratar no passado? Eu estava acostumado a contratar com uma solução que já era dada para mim, eu descrevia aquela solução e lançava meu edital. Agora, com a nova lei, mudou. Eu tenho que entender qual é a minha necessidade. Diante da minha necessidade, eu busco no mercado o que as empresas têm e depois que eu encontro as diferentes soluções, eu comparo essas soluções para ver o que é melhor para mim. Então, para isso, eu preciso conversar com o mercado. Então, a gente precisa acabar com esse mito, tá? Eu preciso sim conversar com empresas para planejar a minha contratação. O que eu não posso fazer é conversar com uma empresa só, ela falar 1000 coisas, eu pegar tudo que ela falou e colocar no meu termo de referência. Aí realmente eu estou direcionando a contratação. Mas quando eu falo em interagir com o mercado, é conversar com empresas para entender o que o mercado tem. Inclusive, é muito comum surgirem no mercado soluções inovadoras que eu nem pensava em contratar. Tá? Então, outro ponto importante, política de interação com o mercado. Continuando, gestão de riscos e controle preventivo. Nós vamos falar aqui que dentro do planejamento é fundamental, isso está disposto na lei, na fase preparatória, eu preciso fazer a análise de riscos do meu processo. Como assim fazer análise de riscos? Eu preciso identificar quais são os riscos que podem comprometer negativamente o meu processo de contratação. Mas para que identificar esses riscos? Para tratá-los. Ações preventivas e ações corretivas, se eles acontecerem. Isso é gestão de riscos. E, além disso, uma coisa que ainda é muito carente nos órgãos públicos, que é o tal do controle preventivo. Hoje, quando a gente fala de controle interno, é muito comum nós encontrarmos o que na administração? Eu faço o processo todinho de contratação e o controle entra no final. Aí o controle pega alguma coisa errada. Olha, da próxima vez faça diferente. Pô, mas já gerou o problema. Então, o que é o controle preventivo? Antes de eu fazer a minha licitação, controle. Não é? Controle interno antes. Eu trabalhei 8 anos no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Lá em 2006, o Procurador-Geral de Justiça ele precisava de um apoio para analisar a economicidade das contratações, lá do MP. Então, ele foi ao TCE, fez uma solicitação ao TCE, e fomos, eu e uma pessoa do TCE, fomos cedidos ao Ministério Público, onde eu trabalhei por 8 anos na assessoria de controle da economicidade. Que tipo de trabalho a gente fazia lá? Ainda existe o trabalho lá, tá? Eu saí em 2015, saí em 2014, final de 2014. O trabalho ainda existe, o setor ainda existe. Assessoria de controle da economicidade, controle preventivo do planejamento das contratações, que é isso que a nova lei traz aí. Como assim controle preventivo? A unidade requisitante, na época, fazia o planejamento da contratação e materializava esse planejamento com termo de referência. Depois, esse processo ia para a gerência de compras para fazer a pesquisa de preços materializada pela planilha orçamentária. O próximo passo seria o processo ir para o setor de licitações para a elaboração do edital. Em vez de nós fazermos isso, no meio do caminho entrava esse controle interno preventivo. Para quê? Para ver se o planejamento foi bem feito, se o objeto está bem caracterizado, se a quantidade está justificada, se a forma de entrega é compatível, se o preço está compatível com o mercado. Porque se a gente identificasse algum problema nesses itens, a gente fazia o processo voltar para a retificação. E só depois disso o processo ia para a diretoria de licitações elaborar o edital, controle interno preventivo. Então, isso que a gente implementou lá em 2006 no MP do Rio, agora vem muito forte na nova lei, a necessidade de fazermos controle preventivo. Tá? Fala-se muito disso na nova lei de licitações. Outro ponto importante, não adianta nada eu planejar super bem se eu deixar correr frouxo na hora de fiscalizar o contrato.
Não adianta eu ser super rígido no planejamento, colocar a melhor especificação do mundo, se na hora de a empresa entregar eu não conferir. Se na hora de a empresa executar, eu deixar a empresa executar o serviço bem frouxamente. Então, eu preciso ter diretrizes para a gestão dos contratos. Eu preciso instruir muito bem e colocar muito bem as atribuições do gestor e do fiscal de contrato. E para finalizar os instrumentos aí de governança, eu acho que o momento é muito propício para a definição das estruturas da área de contratações, porque nós temos muita deficiência ainda nas estruturas, ou seja, quem vai trabalhar com os processos de contratação pública, quem vai colocar a mão na massa, preocupação com o princípio da segregação de funções, né? A mesma pessoa não fazer várias atividades e atividades que sejam conflitantes. Então, acho que é um momento muito importante agora, já que a gente está capacitando gestores públicos, fazendo a transição para a nova lei, e a nova lei traz essa pegada aí de governança das contratações, é o momento de revermos os setores de contratações públicas. Só para vocês terem uma ideia de como nós estruturamos no TCE. No TCE, em 2017, nós criamos uma coordenadoria de licitações e contratos, chamada de CLC. Então, eu estava lá na CLC, Coordenadoria de Licitações e Contratos. Nós tínhamos uma equipe com aproximadamente 20 pessoas, e aí nós estruturamos essa equipe em 4 núcleos de trabalho. Colocamos o núcleo de planejamento, núcleo de pesquisa de preços, núcleo de editais e contratos, núcleo de gestão e controle. Então, como é que funciona, né, isso lá no TCE? A unidade requisitante, quando identifica uma necessidade de contratação, ela abre o processo, formalizando essa demanda. Se ela tem dificuldade para planejar, ela faz contato com a Coordenadoria de Licitações e Contratos e nós disponibilizamos uma das pessoas do núcleo de planejamento para auxiliar na confecção dos instrumentos de planejamento. ETP, mapa de riscos, termo de referência. Feito isso, o processo tramita para o segundo núcleo, que é o núcleo de pesquisa de preços, que vai fazer todos os procedimentos de pesquisa de preços e montar a planilha orçamentária. Feito isso, o processo vai para o núcleo de editais e contratos, para montar a minuta de edital e a minuta de contrato. E para que serve esse quarto núcleo? É o núcleo que faz toda a gestão e o controle disso. Mapeia os processos, controla prazos, mantém as minutas atualizadas. Tá? Então, esse é o setor de gestão e controle. Então, é assim que funciona. Então, esse é um momento muito propício, já que nós temos que implementar a nova lei, de reestruturar os nossos setores de compras, justamente para aplicar melhor essas novas regras que estão chegando. Eu estou vendo aqui que tem alguém com a mão levantada, é o Marcos. Marcos, fica à vontade. Eu não estou conseguindo escutar, Marcos. Microfone fechado, mano. Desculpa, obrigado, pessoal. Agora Está foi. me ouvindo Agora agora, foi. professor? Ótimo. Como que se dá essa pesquisa, não é nem pesquisa, mas esse levantamento de necessidades no TCE e no Ministério Público, nessa fase, nesse grupo que o senhor colocou inicialmente, da segregação nesse primeiro núcleo aí? Como que é definido e, vamos dizer assim, homologado o que é uma necessidade do órgão e o que não é uma necessidade do órgão? Tá. Hoje, Marcos, lá no TCE, no Ministério Público, eu não posso te falar, porque eu saí de lá em 2015, eu não sei exatamente como funciona hoje, tá? Não sei como é que está funcionando hoje no MP do Rio de Janeiro. Mas eu posso te falar exatamente como está funcionando no TCE, que é onde eu estava trabalhando, né? No TCE, nós não temos plano de contratações anual, tá? Então já começa por aí, porque se eu tivesse o plano de contratações anual, eu já faria no exercício anterior um levantamento de todas as necessidades de contratação. Isso seria encaminhado para o setor de licitações, que consolidaria essas informações e passaria por uma aprovação do ordenador de despesas. Então, eu hoje no TCE ainda não tenho plano de contratações anual. Até tentamos implementar lá no passado, até vou falar para vocês depois do nosso PCA, mas nós não temos. Então, como é que funciona no nosso dia a dia? Cada dia
pode ser que um determinado setor identifique uma necessidade de contratação. O que esse setor faz? Ele abre um processo justificando, apresentando e justificando essa necessidade. E esse processo é encaminhado para o nosso ordenador de despesas, que é o secretário-geral de administração. Na verdade, tem uma estrutura lá que tem uma subsecretaria. Esse subsecretário de logística hoje é que faz essa análise, né? Abaixo da secretaria de administração. Então, esse subsecretário de logística, ele recebe todos os pedidos de contratação com as respectivas necessidades e ele avalia, né? Então, a avaliação é feita individualmente pelo ordenador de despesas, para ver se é conveniente ou não fazer aquela contratação. Caso ele julgue inconveniente ou não seja o momento adequado, ele retorna ao setor a informação, né, para passar, ó, acredito que isso aqui não seja o adequado no momento, tal, e aí entra numa discussão, ou para cancelar aquele processo ou para deixar para um segundo momento. Então, essa análise hoje é pontual, feita pelo ordenador de despesa, tá? Agora, acredito eu que quando a gente implementar o plano de contratações anual previsto na nova lei, não obrigatório, mas previsto na nova lei, esse rito vai mudar. Por que esse rito vai mudar? Porque esse levantamento de necessidades é feito no exercício anterior. Consolidadas as necessidades num documento que vai para a autoridade competente para autorizar esse documento. Isso vai ser publicado. Então, muda um pouquinho a forma de nós levantarmos as necessidades de contratação, tá? Então, nesse momento, cada setor levanta a sua necessidade e passa isso para o ordenador de despesas aprovar ou não. É assim que funciona. Tranquilo? Show. Tranquilo, professor. Obrigado. Nada. E aí, então, fechamos aqui. Eu quis mostrar para vocês esses instrumentos de governança que, no meu ponto de vista, são instrumentos fundamentais para nós que vamos fazer o planejamento das contratações. E aí, eu quero mostrar para vocês o processo de contratação pública, como ele deve funcionar. Teoricamente, nós costumamos dizer que esse processo de contratação pública se divide em 3 distintas fases: fase interna, fase externa e fase contratual. Mas antes de falar dessas fases do processo de contratação, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em que momento eu posso afirmar que começa um processo de contratação? Quando é que eu posso dizer, ó, estou começando um processo de contratação? Por que eu começo, melhor, por que eu começo um processo de contratação pública? Para atender uma necessidade, né, da organização. Exatamente isso, Marcos. Todo processo de contratação pública, ele é aberto para atender a uma necessidade que foi identificada no âmbito da administração. Ponto. Primeiro momento, a gente pensa, mas isso é trivial. Não é tão trivial assim. E por quê? Por quê? E eu acho que talvez esse seja um dos pontos principais de virada de chave com a nova lei. E por que eu estou afirmando isso? Eu tenho ministrado muitos cursos de planejamento. E o que eu percebo é que os gestores públicos têm uma extrema dificuldade em começar o processo pela necessidade. Geralmente, a gente já tem começado o processo pela solução. Vou dar um exemplo para vocês. Chegou uma ordem para mim, quando eu estava lá no TCE, no setor de licitações. Eduardo, precisamos comprar carro. Aí já chega a ordem, assim, para ontem. Comprar carro para ontem. O que geralmente o gestor público faz? Pô, bacana. Vou correr atrás de um termo de referência de compra de carros, né? Ou eu vou pegar um termo de referência antigo meu, ou eu vou pegar o termo de referência de um órgão que fez recentemente, faço um Ctrl+C, Ctrl+V, dou uma mexida lá e abro o processo de contratação. Completamente equivocado isso. Não é isso que nós temos na nova lei de licitações. O que eu devo fazer, então, com base na nova lei de licitações? Se alguém chega e me dá uma ordem, temos que comprar carro, opa, peraí. Comprar carro é necessidade? Não. Comprar carro já é a solução. Então eu tenho que me perguntar, vem cá, por que você está falando que precisamos comprar carro? Ah,
porque eu preciso fazer transporte dos auditores do TCE na área metropolitana do Rio de Janeiro. Opa, então peraí. Então eu não preciso comprar carro, eu preciso fazer transporte dos auditores aqui na área metropolitana do Rio de Janeiro. E para fazer esse transporte, eu posso comprar carro, eu posso alugar carro, eu posso contratar transporte por aplicativo. Olha quantas soluções eu tenho. Então, é uma mudança na forma de ver o processo de contratação pública. Faustone, fica à vontade. Eduardo, porque você falou uma situação interessante, né? E quando a gente tem essa ideia de comprar o carro, e aí no meu orçamento anual eu tenho uma ação chamada renovação de frota. Porém, o recurso, a rúbrica, né, que tem nessa ação é de material permanente. Ou seja, indiretamente ele está me dizendo que eu tenho que comprar carro. A questão aí é a seguinte, Faustone. Se você tem que renovar a sua frota, se você precisa renovar a sua frota, você tem uma necessidade de fazer transporte com alguma frequência, né? O que seria o ideal? O ideal seria você fazer um levantamento no estudo técnico preliminar, ou até antes, e aí eu vou trazer como exemplo o que nós fizemos lá no TCE. No TCE, Coordenadoria de Transportes fez um estudo de frota de veículos e chegou à conclusão lá que era muito melhor alugar do que comprar, né? Mostrou-se mais vantajosa a locação em detrimento da compra, por uma série de motivos, né? Tudo lá colocado lá no relatório. E não satisfeitos, ainda na hora de fazer o transporte lá, o exemplo que eu vou dar aqui para vocês depois, ainda chegou uma terceira solução, que é o transporte por aplicativo, que em alguns casos mostrou-se mais vantajoso, e para esses casos nós contratamos, tá? Então, onde é que eu quero chegar? Na hora que nós vamos fazer o orçamento, o ideal é que o orçamento seja subsidiado pelo plano de contratações anual. E aí que os montantes sejam designados de acordo com aquilo que a gente vai contratar lá na frente, tá? Então, de alguma forma, a gente vai precisar migrar isso em algum momento, né? Em algum momento a gente vai ter que, né, virar a chave, né? Hoje, eu monto orçamento basicamente copiando o orçamento do ano anterior e colocando algo mais, né? Uma variação de IPCA, isso que eu vejo o pessoal fazendo. Quando, na verdade, quando eu começar a fazer meus planos de contratações anual, a ideia é que esse plano de contratações anual possa subsidiar de fato o meu planejamento orçamentário. E aí eu teria um orçamento que reflita melhor, com mais fidedignidade, a realidade das minhas contratações. Então, a lógica é: fato, se legalmente eu estiver vinculado à aquisição de bens permanentes, e se eu não tiver recurso, se mostrou mais vantajoso no ETP, uma alocação, um transporte por aplicativo, mas eu não tenho recurso para isso, mas tenho recurso para comprar carros, eu tenho que avaliar isso no caso concreto. Posso fazer remanejamento? Não posso. Percebeu? Contrato mesmo assim, isso vai ter que ser analisado no caso concreto. Por quê? Porque eu tenho um estudo preliminar que me mostrou ser mais vantajoso, mais vantajosa uma outra solução. Tranquilo? Tá? Eu vi que, acho que o Marco levantou a mão também. Foi Marco? Não, foi. Alguém mais levantou a mão? Não, professor, era eu, mas era justamente o que você havia falado aí, né? Essa necessidade do estudo técnico preliminar, a gente já prevê isso, que é uma coisa que pode acontecer, inclusive, com os computadores, né? São equipamentos hoje permanentes. Sim. E o que seria a ideia, né? Para poder continuar essa aquisição, né? Igual é feito hoje, utilizando recursos para bem permanente, eu teria que mostrar a vantajosidade, né? Qual que é a vantajosidade? Eu adquirir o bem ao invés de fazer um outsourcing, né? Porque pode ser que no primeiro momento, né, a substituição dos equipamentos obsoletos, o número seja pequeno, né? E a durabilidade, né, o custo ali que você vai ter do equipamento pelo tempo de vida útil dele, né, mais atrelado ao fator garantia, que hoje geralmente a gente põe 48 meses, né, ou 5 anos, né, os 4 ou 5 anos. Isso. Que o custo desse no final ainda é menor que a alocação, né? Então vamos supor, eu teria que fazer tipo um comparativo no estudo técnico, né? Se eu fizer a alocação de X itens durante 5 anos, o custo é esse, né? Se eu fizer a aquisição onde a durabilidade do bem, né, durante 5 anos é essa, ainda tem o fator garantia, né? Eu teria que considerar também as manutenções preventivas se tiver, né? O custo fosse menor, aí optaria-se pela aquisição do bem, mas isso tudo no estudo técnico preliminar.
né? Então, teria que ser feita toda a análise, né, do ambiente, daquilo que é mais vantajoso para a administração pública. Exato, exato. Juan, eu acompanhei esse trabalho lá no TCE. No TCE, o que o pessoal fez? Primeiro, o pessoal da TI, antes de fazer um estudo técnico preliminar de compra de computadores, ou de locação de computadores, né? Eles fizeram um estudo de análise situacional. Ou seja, o que nós temos hoje, né? Hoje a situação é essa. Temos, sei lá, 2.500 máquinas. Dessas 2.500, olha, 1.000 foram comprados no ano tal, já estão em final de uso, estão sendo utilizados nesses lugares aqui. Fizeram um estudo completão, né? E a partir dali, isso gerou um ETP. E esse ETP foi justamente isso, né? Então, olha só, como é que eu posso, né, prover essa necessidade da administração? Que é uma necessidade, né? Ter um dispositivo eletrônico para poder executar os nossos trabalhos. E aí, então, que tipo de informações a gente pegou no estudo técnico preliminar para comparar? Compra só com uma garantia normal de 12 meses. Só que se eu faço essa compra e colocando aí que o computador vai durar uns 4 anos, nos outros 3 anos eu preciso contratar uma manutenção também. Então, essa é uma solução. Solução número 1. Solução número 2, compra, mas em vez de eu ficar só com a garantia tradicional e contratar a manutenção, eu peço uma garantia com manutenção de 4 anos, 48 meses, que é o prazo que a gente utiliza lá. Então, essa é a solução número 2. Terceira solução, aluguel dos computadores com os equipamentos periféricos, né, com os... Perceberam? Isso é um ETP. Aí eu vou levantar essas soluções para ver, vem cá, para nossa necessidade, qual é a solução que vai proporcionar melhor custo-benefício? É para isso que serve o ETP, né? Então, o ETP é fundamental hoje para realmente a gente alcançar a melhor solução. Por quê? Se eu não faço ETP, provavelmente eu vou fazer um termo de referência copiando o que eu já faço, mais do mesmo, né? O mais do mesmo. Eu sempre comprei assim, então eu vou continuar comprando assim. Mas será que o assim é a melhor coisa para a administração? É isso que a nova lei traz, esse tipo de reflexão que nós precisamos ter. Tranquilo? É só uma outra observação, professor, porque assim, o que está analisando também, né, é a quebra de algumas burocracias, né, desse processo licitatório, né, da 8666 com a nova lei de licitações. Certo. Só que a ETP, né, ela tem que ser um documento muito bem elaborado, né? Então, para isso, você vai precisar de análise, né, pesquisa, análise situacional do ambiente, análise do mercado externo, várias outras coisas, fazer análise de risco, né, coisas que podem ali interferir durante o processo de contratação, né, e no resultado que se espera. Então, é um processo que, de certa forma, né, dependendo ali, eu analisando da forma que tem, é um processo que é demorado. É igual você falou, não é um Ctrl-C e um Ctrl-V. É uma análise bem feita ali, ela demora um tempo relativo, né? Você vai ter que fazer consulta às outras áreas, né? Justamente porque você tem que levantar as necessidades para justificar isso na ETP para poder construir o documento. Com certeza. Neste caso, né, igual instituições que a gente sabe que tem números de recursos humanos um pouco limitados, esse processo não poderia levar mais tempo do que uma licitação tradicional? Sim, sim. Inclusive, Juan, alguns órgãos têm criticado essa questão do ETP, necessidade de fazer ETP para tudo. Então, nesse momento, muitos órgãos têm criticado isso. Olha, pô, mas agora eu já tenho uma extrema dificuldade de fazer termo de referência, fazer pesquisa de preço. Imagina um município pequenininho que tem 2 pessoas para tratar as contas. É o que eu mais vejo aí. Município com 2 pessoas para fazer tudo, né? E aí você chega numa nova lei e fala, olha, agora você tem que fazer estudo técnico preliminar e gestão de riscos antes de fazer o TR. Os caras surtam, justamente por causa disso. Ele não tem mão de obra para fazer isso. Ele não tem tempo para fazer isso, né? Esse é um desafio, é um grande desafio. E é por isso que a nova lei, ela demanda regulamentação. Porque a regulamentação, um dos objetivos da regulamentação é o quê? Cada ente federativo vai regulamentar de acordo com a sua realidade, né? Então, se o município é muito pequenininho e os órgãos daquele município têm estrutura mínima, de repente ele não vai fazer ATP para tudo, vai fazer ATP só para alguns casos mais específicos, né? Então, isso pode vir integrado no regulamento? Pode, né? Eu, particularmente, é o que eu vou mostrar aqui para vocês, no meu entendimento, o ETP tem que ser feito para todas as contratações públicas. Eu vou mostrar o porquê para vocês.
né? Porque tem ATP simplificado, tem ATP completo, e eu vou entrar nesse mérito, a gente vai entrar muito nessa parte, né? Então, eu tenho meu posicionamento fechado, o ATP, para mim, é para todas as contratações. O que vai mudar é que em algumas contratações eu faço um ATP completo, em outras contratações eu faço um ATP simplificado, né? Então, isso é coisa que deve aparecer no regulamento de cada ente federativo, justamente para comportar as peculiaridades de cada órgão. Tranquilo? E Faustone, fica à vontade. Está sem áudio. O microfone está desligado, Fausto. Eu não estou escutando, não. Desistiu. Pode seguir. Assistiu? Então, Faustone, quando quiser, quando tiver com áudio aí, é só colocar a mãozinha aí que a gente repassa para você, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, estou mostrando para vocês, né, o processo de contratação pública, que teoricamente é feito em 3 fases. Tudo começa pela necessidade. Identifiquei uma necessidade de contratação, é sobre essa necessidade que eu vou trabalhar todo o meu processo. E esse processo começa com a fase interna, que a nova lei de licitações chama de fase preparatória. Por que fase preparatória? É a fase na qual a administração pública está planejando a sua contratação, né? Eu vou caracterizar o objeto da contratação, quantidade, forma de entrega, pesquisar preço, construir o edital da licitação, tudo isso eu faço no planejamento. Depois que eu faço isso, eu faço um resumo do edital e publico. Quando eu publico o resumo do edital, eu externalizei o interesse que a administração tem em fazer aquela determinada contratação. Então, eu entro na fase externa. Na fase externa que nós teremos a etapa competitiva. Na etapa competitiva, com comparecimento das empresas, seja presencial ou eletronicamente, né, na nova lei eletronicamente, e por aí vai. Seleciono a melhor proposta, adjudico o objeto, homologo a licitação e a empresa é convocada para assinar o contrato. Uma vez que ela assina o contrato, entramos na última fase, que é a fase contratual, onde a empresa é obrigada a executar aquele objeto na forma como foi pactuado e a administração pública é obrigada a acompanhar e fiscalizar a execução desse contrato. E aí, só para a gente fechar esse ciclo, que é muito importante, o que significa acompanhar e fiscalizar a execução contratual? Significa que a administração tem que verificar se a empresa está cumprindo com tudo aquilo que foi pactuado entre as partes. Mas o que foi pactuado entre as partes? Tudo aquilo que nós escrevemos no planejamento da contratação. Olha a importância do planejamento. Então, se eu não planejo bem, eu provavelmente terei problemas ou na fase externa, que é a fase na qual eu seleciono o fornecedor, porque eu vou ter impugnação do edital, vou ter recurso, vou ter uma série de problemas, ou eu vou ter problema na gestão do contrato, porque a empresa vai executar de qualquer jeito, eu não vou ter como cobrar direito, porque eu escrevi mal um termo de referência, ou não especifiquei direito o objeto. Então, a gente precisa dar uma ênfase ao planejamento das contratações, e isso vem muito forte na nova lei. A nova lei, ela enfatiza a necessidade de nós melhorarmos o processo de planejamento, a fase preparatória da nossa contratação. Trouxe essa nomenclatura aí, que é a nomenclatura que nós temos na Instrução Normativa 05 de 2017 do Governo Federal, aquela que trata especificamente de serviços exclusivos TI, né? Então, aquilo que eu chamo, né, eu sempre chamei de fase interna, fase externa e fase contratual, a Instrução Normativa 05 de 2017 chama de fase de planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato. Tá? Então, essa nomenclatura que a gente já está bem ambientado. Agora vamos, então, entrar novamente na 14.133 e vamos especificamente lá para o artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Então, olha só um ponto antes de a gente ver as fases. Agora há pouco, eu acabei de falar das 3 fases do processo de contratação pública.
o que nós chamamos de macroprocesso de contratação pública. Ali eu estou falando da contratação pública como um todo, tá? Agora aqui, citando o artigo 17 da nova Lei de Licitações, eu estou falando das fases somente da licitação. Então, olha só, licitação, eu tenho uma sequência a seguir na 14.133. Começa pela fase preparatória, que é o planejamento. Depois eu divulgo o edital. As empresas apresentam as suas propostas e eu posso ter fase de lanços ou não. Depois eu faço o julgamento, habilitação, fase recursal única e homologação. Esse é o rito que deve ser seguido, né, em sequência do processo licitatório na nova Lei de Licitações. Se a gente parar para analisar, o que a gente tem aí? A situação aí é a seguinte: se a gente parar para analisar, esse é exatamente o rito do pregão. É o rito do pregão. Se nós pegarmos a 8666, vamos pegar uma modalidade de concorrência na 8666. Como é que funciona a concorrência na 8666? Eu planejo, eu divulgo o edital, as empresas comparecem presencialmente na minha sessão pública. A primeira coisa que eu abro, o que eu verifico é a habilitação. Como eu vejo a primeira habilitação, eu tenho que ver a habilitação de todos os licitantes. Dá um trabalho danado, perco um tempo danado, não é? Só que tem mais. Quando eu acabo, eu tenho que declarar quem está habilitado e quem está inabilitado. E cabe recurso. Se cabe recurso, se alguém entrar com recurso, ó, suspenso, suspendo, efeito suspensivo. 15 dias úteis. Suspendo por 15 dias úteis a licitação. Depois eu volto, abro as propostas comerciais, julgo, cabe recurso sobre julgamento. 15 dias úteis. Olha só o processo, né? Olha quantas fases recursais. Então, a vantagem aqui da nova lei nesse aspecto é, poxa, sabemos que desde 2000, 2002, nós utilizamos o pregão. Esse rito do pregão deu certo. Ah, temos um probleminha ou outro, o pessoal tem abaixado demais o preço, às vezes não consigo contratar a primeira, eu contrato a quinta, temos os probleminhas que a gente pode melhorar. Mas, em regra, esse fluxo do pregão mostrou-se muito mais vantajoso do que das modalidades do 8666. Então, o que a lei nova ela faz? Pega o que deu certo, que é o fluxo do pregão, e leva para as outras modalidades. Então, o que a gente tem na nova lei, principalmente aí, e vamos falar das modalidades que vão ser mais utilizadas, né? Pregão, concorrência. Fato. Eu tenho certeza que a gente vai continuar assim, pregão, 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 uma concorrência. Pregão, 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 uma concorrência. Basicamente é isso que vai acontecer também com a nova lei de licitações. E o pregão, né, vai ter um rito, ou melhor, a concorrência vai ter um rito muito parecido com o pregão. Então vejam só, primeiro eu divulgo o edital, planejo, divulgo o edital. Aí eu tenho a apresentação das propostas e lances, eu posso ter lance também na concorrência. Na concorrência, eu joguei a habilitação para o final, então eu só vejo a habilitação da primeira colocada. Se eu só vejo a habilitação no final da primeira colocada, eu tenho uma fase recursal única, então eu posso dizer que a concorrência foi apregoada na nova lei de licitações. Essa é a situação que nós temos, né? Então, esse fluxo, essa sequência vai funcionar para as modalidades licitatórias da nova lei. E o artigo 18 é que aborda a questão do planejamento. Mais especificamente, esse nome, fase preparatória. Eu, particularmente, né, estou começando agora a me habituar com esse nome, porque eu não gosto da nomenclatura fase preparatória. Eu acho que fase de planejamento mostra mais o que é, né? Eu vou planejar a minha contratação, mas o fato é, o nome é fase preparatória, vamos chamar pelo nome legal, né? Fase preparatória da licitação é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, lá do artigo 12, sempre que ele for elaborado, e também com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. Tá? Então, a situação aqui é a seguinte: eu vou começar o meu processo de contratação pela fase preparatória, fazendo o planejamento da minha contratação. Esse planejamento deve ser compatível com o meu plano de contratações anual, se é que eu faço, porque nós veremos daqui a pouco que o plano de contratações não é obrigatório pela lei, né? E, além disso, falei mais cedo para vocês,
Preciso garantir que a minha contratação pública estará alinhada com o meu planejamento orçamentário, com as minhas leis orçamentárias. E eu tenho que abordar uma série de outras considerações técnicas. O que eu preciso fazer constar no planejamento da minha contratação? Aí vamos lá. Né? Artigo 18, ele vai discorrendo aí o passo a passo da minha fase preparatória. O que eu falei para vocês mais cedo? Na verdade, eu perguntei para vocês, né? Como que a gente começa um processo de contratação pública pela identificação da necessidade. Está aqui, ó. Item 1 da minha fase preparatória. Descrição da necessidade da contratação fundamentada em ETP, que caracteriza o interesse público envolvido. Então, tudo começa com a identificação da necessidade. E aí, então, eu vou começar a minha fase preparatória com um documento chamado ETP. É o primeiro instrumento de planejamento. Dando sequência, vou definir o objeto para atender a essa necessidade. Esse objeto vai ser definido onde? No termo de referência, no anteprojeto, no projeto básico, no projeto executivo, de acordo com o caso. Tá? Preciso definir as condições de execução e pagamento, as garantias que eu vou exigir. Preciso estimar o preço para montar o meu orçamento estimativo. Elaborar o edital da licitação contendo as regras da disputa. Preciso também elaborar a minuta do contrato, porque a empresa que vai participar da licitação, ela precisa saber se ela ganhar a licitação, a que regras ela estará submetida, quais são as cláusulas contratuais que ela vai ter que assinar. Preciso definir também qual vai ser o regime de fornecimento de bem de prestação de serviços. Aí eu preciso, para poder montar o edital, qual vai ser a modalidade licitatória? Vai ser pregão, concorrência, diálogo competitivo? Critério de julgamento vai ser menor preço, técnica e preço, maior desconto? Modo de disputa, aberto e fechado, aberto e fechado? Eu preciso definir isso no planejamento, para que eu possa justamente fazer lá o meu edital da licitação. Para montar o meu edital, também preciso definir quais serão as exigências de qualificação técnica e econômico-financeira. Eu vou pedir atestado de capacidade técnica, eu vou pedir lá alguma relação de compromissos assumidos, né, para a questão econômico-financeira. E olha o que eu disse para vocês. Dentro da fase de planejamento, eu preciso fazer a análise de riscos. Olha, a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Além disso, eu preciso motivar se eu vou divulgar o orçamento ou não. É o que a gente chama de orçamento sigiloso. Vou trabalhar com orçamento sigiloso ou vou divulgar meu orçamento? Tudo isso eu preciso, né, apresentar dentro da minha fase preparatória. Tá? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Estou vendo aqui que já vai dar 4 horas. Eu vou parar aqui de compartilhar. Deixa eu ver aqui como é que eu paro de compartilhar aqui. Desativar. Parar vídeo. Em algum lugar aqui eu paro de... compartilhar. Está aqui, compartilhar. Ixi, não achei aqui onde é que eu paro de compartilhar o slide. Mas tudo bem, não tem problema. Daqui a pouco eu acho isso. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, eu vou parar de compartilhar aqui os slides agora, tá? Antes de nós entrarmos especificamente no estudo técnico preliminar, a gente vai fazer o nosso intervalo. Vamos fazer 20 minutinhos de intervalo, né? Para beber uma água, tomar um cafezinho, esticar as pernas. Daqui a 20 minutos a gente retorna e a gente vai aprofundar agora no estudo técnico preliminar. Achei aqui o botãozinho, parar de compartilhar. Estava procurando aqui o botãozinho, né? Agora eu consegui achar. Então, pessoal, olha, fizemos essa primeira parte, né? Uma visão mais introdutória. Agora, efetivamente, a gente vai entrar no estudo técnico preliminar. A gente volta exatamente daqui a 20 minutos, tá? E daqui a pouco estamos de volta aí.